É nosso convidado António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros. Acompanha-nos à distância. Bom dia, bem-vindo. E já lhe vou perguntar de forma mais concreta sobre esta questão da cobrança por causa das macas retidas nos hospitais. Mas gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, em relação a este caso concreto, está sob investigação, sabemos que ainda faltam alguns detalhes, mas temos o sindicato dos técnicos de emergência hospitalar a dizer que o novo sistema de triagem pode estar na base desta morte. O presidente do INEM culpa justamente o problema das ambulâncias que ficam retidas nos hospitais por causa das macas. Pergunto-lhe, à luz daquilo que conhecemos, que explicação é que encontra ou se podem ser ambas as causas? Bom dia. Naturalmente que estas situações não têm só um fator. Provavelmente no final da investigação vamos concluir que houve vários episódios que concorreram para um desfecho fatal, lamentável, inaceitável do nosso ponto de vista no ano de 2026. Porque a questão do funcionamento da emergência pré-hospitalar é um tema que tem preocupado os bombeiros. Nós temos feito várias reuniões com várias entidades, temos alertado para este problema e este veio, digamos, à comunicação social, porventura, pelo desfecho fatal naquele momento. Porque outros haverá todos os dias com atrasos da sua chegada até ao hospital e, naturalmente, que aquilo que a Liga tem conhecimento disso, diz, de casos concretos? Tem que haver casos concretos, porque quando nós temos ambulâncias que vão da margem norte da Península de Setúbal, dos concelhos de Cascais, Oeiras, Vila Franca de Xira, Loures, para fazer socorro em Setúbal, naturalmente que demora uma hora e um quarto, uma hora e meia a chegar à ambulância. Portanto, naturalmente que há atrasos sistemáticos nessa situação. E até há um relatório do ano de 2024 que foi feito com todos os interessados, todos os stakeholders de Setúbal e que já apontava para uma série de iniciativas que era preciso tomar para resolver não só o problema das esperas das macas nos hospitais, como também do reforço dos meios na Península de Setúbal. 2 anos depois, praticamente, esse relatório não teve as consequências integrais que devia ter. Houve hospitais que adquiriram macas, é verdade, estava estabelecido que devia haver postos de triagem específicos em períodos de crise para os bombeiros, mas também sabemos que muitas dessas urgências fecham as suas especialidades. Portanto, não vale a pena ter macas se os doentes não podem ter acesso a esses hospitais. Ou seja, há aqui um problema para resolver das urgências hospitalares, na triagem das urgências hospitalares e na libertação dos meios dos bombeiros para poder fazer uma gestão mais adequada dos recursos que já são escassos, mas que se tornam muito escassos em situações como esta. Depressão hospitalar como esta associada às infecções hospitalares. Deixe-me perguntar-lhe, de forma muito concreta, confirma que de facto houve uma reunião e uma sugestão à Ministra da Saúde para que houvesse uma renovação do protocolo do ano passado, neste caso, para que houvesse um reforço de 100 macas nas ambulâncias? E que resposta é que obteve? Não, há 2 anos a senhora Ministra, em reunião connosco, nós obtivemos 100 ambulâncias que constituímos um dispositivo especial para a época de crise. No corrente ano, essa mesma situação foi discutida com a anterior gestão do INEM, que considerou não ser necessário. E, portanto, não tem a ver com esta gestão. Não tem a ver com esta gestão do INEM, nem tem a ver com a senhora Ministra. Tem a ver com um problema técnico que o INEM decidiu não implementar este ano. Mas considera que foi um erro? Poderia, por exemplo, ter ajudado a evitar esta situação? Seria um reforço de macas? Eu não diria que é um erro. O que eu posso dizer é que
A situação da saúde é uma situação muito complexa porque envolve muitas entidades. Envolve logo todas as OLS, envolve o INEM, envolve os bombeiros, envolve a Cruz Vermelha, envolve a direção executiva. E o que nos parece das reuniões sucessivas que temos tido, nós temos um memorando de entendimento assinado com a direção executiva. Nós temos esse relatório para a Península de Setúbal. E, portanto, o que nos parece é que não houve oportunidade ou não houve vontade de cumprir com os memorandos que foram assinados. E isto piora substantivamente depois estas situações, como disse o Sr. Presidente do INEM, e nós concordamos com ele, de que em períodos de pico, se as macas ficam retidas no hospital, naturalmente que a situação piora. Eu posso dar um exemplo, que uma ambulância ontem esteve para fazer um único transporte para o Hospital da Almada, demorou 7 horas. Ou seja, ela não demorou 7 horas, ela chegou ao local, transportou para o hospital e teve cerca de 5 horas e meia a aguardar uma maca. Ora, isto é impossível de gerir. Portanto, os hospitais... Portanto, há responsabilidade também por parte das administrações hospitalares. Desculpe? Perguntava-lhe se há também aqui uma responsabilidade por parte das administrações hospitalares e já agora se a solução para evitar, de certa forma, essa retenção das macas durante tanto tempo nos hospitais passará por essa taxa que a Liga dos Bombeiros pretende, pelo menos, discutir se vai ou não implementar. Os bombeiros não têm por hábito, também não vão fazer agora, colocar responsabilidades a ninguém. É o sistema que não está a funcionar e quem participa no sistema é que tem que avaliar o sistema. Aquilo que nós dizemos é evidente que essa foi uma situação que levou até à assinatura de um memorando e de um reforço de meios do INEM para com os bombeiros para evitar essa situação. E nós dissemos claramente o seguinte: nós não podemos ter uma maca dos bombeiros 6 horas num hospital, porque essa maca faz falta à ambulância e isso cria-nos constrangimentos de libertação da ambulância, mas também de recursos humanos. Muitos destes bombeiros têm contratos de trabalho com as associações humanitárias e, portanto, ao ficarem 6 horas num hospital, têm custos acrescidos. Ora, se o valor que nós contratualizamos com o INEM tanto faz ter um serviço que demora 1 hora, como 2, como 3, e se isso não é responsabilidade do INEM, passou a ser responsabilidade da unidade local de saúde que tem emergência e que não está a funcionar adequadamente, se os meios são dos bombeiros, têm que os pagar. Porque, senão, nós temos uma situação muito complicada, que as nossas associações humanitárias têm que, elas próprias, estar a pagar para prestar um socorro, quando devia ser o Estado a pagar às associações humanitárias. Mas essa é uma decisão que vai ser tomada apenas no próximo sábado? A decisão em relação às taxas? Não, é uma situação que nós hoje vamos colocar ao INEM, mas que não tem a ver com o INEM, tem a ver com a direção executiva. Aliás, estranhamos que no meio de toda esta situação, a direção executiva ainda não tenha aparecido para falar connosco e naturalmente, também dar uma justificação porque é que não há macas nos hospitais, porque é que não há altas nos hospitais, porque é que não há transferências das unidades de urgência para as enfermarias, porque tudo isto é um sistema complexo que tem que funcionar nos vários elos, porque se um elo falha, falha todo o sistema. Dentro de sensivelmente 40 minutos tem uma reunião de facto marcada com o INEM, se não estou em erro, corrija-me se for o caso, é para falar sobre justamente este novo sistema de triagem do Instituto Nacional de Emergência Médica. Pergunto-lhe se é a primeira vez que há uma reunião, porque a Liga dos Bombeiros, também pelo que percebi ontem em declarações suas, queixou-se de não ter tido uma explicação por parte de ninguém acerca deste novo sistema. Não há nenhum acordo da Liga com o INEM sobre o novo sistema de triagem. Esse sistema de triagem foi decidido unilateralmente pelo INEM e nós vamos abordar agora a questão para saber como é que pode funcionar e qual é a implicação que tem com os bombeiros. Consegue já fazer alguma espécie de avaliação em relação a este novo sistema de triagem ou é prematuro? Não, porque nós não o conhecemos. E, portanto, tem de aguardar por esta reunião. Em relação a responsabilidades ou ilações a retirar, estava há pouco a dizer que, de facto, ainda não se ouviu uma explicação por parte da direção executiva do SNS, também ainda não se ouviu qualquer tipo de reação da Ministra da Saúde a este caso concreto. Falamos de uma vítima mortal.
O que é que espera que aconteça em termos de responsabilidade? Há estruturas ou há responsáveis que devem retirar daqui algumas eleições? Bom, nós entendemos que saudamos que o Ministério Público faça uma investigação sobre este caso, porque pode ter havido negligência ou mesmo dolo. E, portanto, o Ministério Público deve ser a entidade competente para nos vir esclarecer o que é que se passou em concreto. E seria bom que fosse assim sempre que ocorre situações como esta. Nós ainda estamos num patamar técnico. Nós o que temos é que discutir com a direção executiva, temos que discutir com o INEM todas estas situações. Ainda estamos num patamar técnico. Esgotado que seja o patamar técnico, então é que entra o patamar político de decisões, se houver, digamos, diferenças de opinião entre os prestadores de serviço ao INEM, caso dos bombeiros ou da Cruz Vermelha, ou com a direção executiva e o INEM. Portanto, eu diria que neste momento é prematuro estar a tentar envolver a situação política. São questões técnicas que têm que ser resolvidas ao nível técnico e o nível técnico tem que assumir as suas responsabilidades. Esgotada que seja esta situação, então, se não chegarmos a consensos, é que tem que ser pedir a intervenção do Ministério da Saúde. Até agora não vemos necessidade de envolver o Ministério da Saúde porque são questões meramente técnicas.